Bom dia, eu sou Rogério Conde e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 28 de dezembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, o último de 2018, vamos falar sobre educação e política. Afinal, em poucos dias, o país terá efetivamente um novo comando. Para tratar dos temas, e o Bom Dia Baixada recebe o professor Paulo Vieira. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado através do WhatsApp 988779496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo pela internet. Bom, Paulo, primeiro te agradecer pela presença aqui no Bom Dia Baixada, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o espaço, agradeço ser recebido aqui. Aliás, a emissora tem um histórico de receber toda a Baixada Santista, sem discriminar ninguém, né? As pessoas vêm aqui, dão o seu recado, falam, né, sobre os diversos assuntos que conhecem. Então, eu aqui agradeço e quero parabenizar o programa e dizer bom dia a todas as pessoas que assistem o programa nesse momento. Bom, Paulo, eu quero começar o programa. Primeiro, realmente, o que você falou é uma verdade. A gente precisa enaltecer aqui a TV Santa Cecília, todo o sistema de comunicação Santa Cecília, que realmente abre as portas para todos aqueles que têm alguma coisa a dizer, que têm um conteúdo importante na nossa cidade e na nossa região. Perfeito. Eu quero aproveitar a sua aproximação com o nosso futuro presidente Jair Bolsonaro, para a gente tentar poder mostrar para os nossos telespectadores quais são as propostas, né, de que forma esse perfil novo de administração que vem aparecendo. Então, eu quero aproveitar essa sua aproximação e primeiro saber como se deu essa aproximação com a família Bolsonaro. Rogério, eu estou na internet desde o ICQ. Algumas pessoas não vão lembrar o que é o ICQ, né? Passamos para o Orkut, né? Havia uma militância virtual muito forte. Naquele momento, durante a existência do Orkut, eram poucas pessoas que se dispunham a combater os males trazidos pelas últimas administrações, em especial as petistas, e essas pessoas foram se conhecendo. Ao longo desses anos, eu falo de longos 16 anos, né, muitas pessoas se aproximaram, inclusive pessoalmente. A princípio pela internet, o Orkut, Facebook, né, as redes sociais, atualmente o WhatsApp. E foi nesse contexto em que eu acabei conhecendo, inicialmente via Facebook, via Orkut. Se você vai na minha página do Facebook, o Olavo de Carvalho é um amigo, o Benê Barbosa é um amigo, o atual ministro que foi indicado, né? Não é ministro ainda, senão ainda vai assumir, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, é um amigo, ou seja, são pessoas que foram se conhecendo ao longo... E realmente hoje as pessoas utilizam mesmo as redes sociais para colocar, expor sua posição, suas ideias. Hoje isso está muito mais difundido. Exatamente. Né? Então, as redes é uma faca de dois gumes aqui, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é esta aproximação, né? As pessoas que coadunam das mesmas ideias acabam se conhecendo e se organizando. Houve uma organização, essa organização acabou culminando com as manifestações a partir de 2013. Na verdade, houve outras antes, mas pequenas, né? Com o andar da carruagem, essas pessoas foram aprendendo a se organizar e o Brasil inteiro viu o potencial que é a organização através das redes sociais. Eu acho que isso também, essa aproximação acabou ficando mais fácil por conta também de que o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro e os demais membros da família parecem que são muito receptivos, né? Eu acho que o acesso a eles, a princípio, não tem muito rodeio, né? São muito objetivos, parecem ser muito simples. Aliás, eu acho que esse foi um dos motivos também de que eles tiveram esse sucesso, esse êxito na campanha, por falarem a língua do povo, por mostrarem, né, refletirem
realmente a sensação da própria população, né? A gente percebia uma população clamando por segurança pública, por um combate mais efetivo à corrupção, e ele, com o discurso dele, mostrava que existia um caminho. Então, acho que essa esperança que ele trouxe fez toda a diferença. Talvez até por participar das redes sociais, né? Eu o conheci através das redes. Pessoalmente, eu conheço o Jair há pouco mais de 4 anos, né? O Eduardo mesmo, eu vim a conhecer o Eduardo na campanha de 2016. Né? 2016, não, desculpa, 2014. Né? Ele era candidato a deputado federal. Né? Foi o primeiro mandato dele. E você? Você teve alguma participação mais efetiva durante esse processo eleitoral? Sim. Além de militar pelas redes sociais, por procurar colaborar dando a sua contribuição intelectual e tudo, você teve alguma participação mais efetiva no processo? Sim, nós acompanhamos todo o processo, né? Nós participamos, nós estivemos no PSL junto com os Bolsonaros. Quando ele saiu do PSL e foi para o Patriotas, nós fomos juntos, né, para o Patriotas, e recentemente o PSL, nós saímos do Patriotas junto com ele e fomos, né, para o PSL, inclusive participar ativamente da campanha eleitoral, não apenas nas redes sociais, mas também fisicamente, né, buscando o eleitor e convencendo o eleitor de que havia necessidade de mudança nos rumos políticos do país. Acabou que o país, de certa forma, se dividiu entre prós e contras, né? A gente polarizou demais. Uns chamam de extrema-direita, outros de extrema-esquerda, e acabou tendo essa polarização. Como é que você está enxergando agora esses primeiros passos na composição, por exemplo, do staff dele? Como é que você está vendo os nomes que estão sendo colocados? E a gente chama atenção aqui, é engraçado que a gente percebe que mudou realmente a questão ideológica, a forma como conduzir a estrutura do staff. Então, você percebe antigamente que foi muito combativo, foi falado muito, que era aquela problemática de você negociar com os partidos. Então, você chamava um ministro representante de determinado partido e você, de alguma forma, acomodava os demais membros da cúpula desse partido no ministério, enfim. E hoje ele está mudando isso, procurando se aproximar das bancadas independentes dos partidos. Então, a gente ouve muito falar a questão da bancada de segurança pública, que eles chamam de bancada da bala, a bancada evangélica, que cresce muito, isso é uma tendência, a gente pode até falar mais a respeito, porque é uma bancada que está crescendo muito, aliás, na população está crescendo muito. Então, a gente tem essa estrutura. Você acha que isso é uma tentativa que é válida, que vai conseguir êxito, vai alcançar resultado? Ou você acha que, infelizmente, o nosso Congresso ainda está muito engessado na questão partidária e isso não vai durar muito tempo? Antes de mais nada, eu não acredito em extrema-direita. O Brasil não tem nem direita, quanto mais extrema. Né? E aquilo que você falou, que você comentou do Jair, não se engane, gente, o Jair é daquele jeito mesmo. Até porque fazer um parente aqui, eu acho que nem dá para disfarçar, para tentar fazer um não tipo... É média, não é média aquilo. Não. Ele recebe você com o danoninho mesmo, com o copo de requeijão, é daquele jeito. Né? Quando ele esteve em Santos, nós trouxemos o Jair a Santos em 2016, quem esteve presente nos 3 eventos que foram promovidos aqui, eu tive o prazer de organizar os 3 eventos, o Congresso da Mobilização Brasil, a organização da qual eu sou presidente, no hotel, que hoje está fechado, o Avenida Palace, né? Infelizmente fechou o hotel, talvez tenha sido o último grande evento lá, né? Foi a presença do Jair.
um almoço no Cubas, Clube de Tiro Cubas, um abraço ao pessoal do Clube de Tiro, né? E uma palestra na Câmara Municipal, né? E o amigo de vocês aqui, o Douglas, que era então vereador, que abriu as portas da Câmara para a gente. E eu quero agradecer mais uma vez à TV Santa Cecília, foi a única emissora da região que abriu as portas para o Jair Bolsonaro, né? Então, falar de extrema esquerda, de extrema direita hoje, eu tenho uma direita, uma esquerda extrema, porque a esquerda é sempre extrema, né? Mas não existe nada extremo aqui. A gente está falando de postura, a gente está falando. A única coisa extrema que a gente tem tido nos últimos anos no país é a extrema roubalheira, né? A extrema Não, quanto a isso, política não tenha dúvida, de né? má fé. A gente tem visto isso acontecer. O atual ministro Uma extrema falta de segurança. uma extrema falta de segurança, uma extrema falta de educação, uma extrema falta de saúde, ou seja, uma extrema pobreza intelectual, principalmente, né? A gente está vendo aí as faculdades emitindo diplomas, basicamente. Poucas são as faculdades, como a própria Santa Cecília, que tem uma preocupação em efetivamente formar o cidadão, não apenas entregar o diploma, né? E a gente está vendo isso Brasil afora. Essa postura começa a mudar realmente. Nós temos hoje um ministro da tecnologia que não sabe a diferença entre uma mulher, como diz o Bolsonaro, não sabe a diferença entre gravidez e gravidade, que é o Kassab, né? O que o Kassab entende de tecnologia, gente? Então, hoje, o Bolsonaro indica uma pessoa técnica para essa função, que é o astronauta, né? Essa pessoa, ela conhece de tecnologia, ela vai gerir o Ministério da Tecnologia. A educação, uma pessoa... Desculpa te interromper. à É que vontade. assim, a gente, primeiro voltando à questão da extrema, é porque eu entendo que a população, toda vez que algum político se aproxima mais dos militares, eles entendem que Sim. esse é o problema, que eu acho que é um tabu que tende a cair a partir do momento que esses militares envolvidos na administração, na gestão do país, comecem a se destacar pela competência. Então, acho que isso tende a cair. Agora, a questão de você ter as pessoas corretas, a pessoa certa para o cargo efetivamente correto, é muito difícil também, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa, vou citar o exemplo que você deu, o nosso querido astronauta, Marcos Pontes, né? Que tanto, né, orgulhou, né, os brasileiros. Mas a gente pergunta, não necessariamente também ele pode ser um bom gestor. De repente ele entende muito tecnicamente, mas a gente sabe que na política você não precisa ser um gestor. Até porque existe muita diferença entre o político que faz carreira no legislativo para aquele que faz no executivo. Você ser um gestor público é muito complicado. Então, eu acho, talvez por isso até, e pela carreira que o Bolsonaro, pela experiência que ele adquiriu ao longo dos anos como parlamentar, ele sabe disso e talvez por isso ele esteja procurando, uma leitura minha, esteja procurando a se aproximar às bancadas efetivamente, porque ele sim, foi o caso que aconteceu, por exemplo, na indicação da ministra da Agricultura, Sim. que foi indicada, é uma parlamentar que preside até órgãos ligados ao agronegócio e tudo Sim. isso. Então essa talvez, vamos torcer para ela ser uma boa gestora também, né? Porque a gente sabe que ela entende muito. Então essa mudança é que é uma incógnita para a população, para o país, se vai dar certo, se não vai. Esse é o que eu acho que é o principal ponto. Nós estamos vivendo um momento de transição daquilo que era a política e daquilo que a gente gostaria que fosse. Quem espera perfeição, tire o seu cavalinho da chuva. Não vai sim, haver. os erros Não acontecem Não vai acontecer. sempre. O próprio Jair é humano, provavelmente vai errar, né? O fato é que a proposta de mudança, ela é uma proposta muito séria e as cobranças que se fazem
em cima dessa proposta, em cima das pessoas que propõem essa mudança, também são muito sérias, são muito pesadas. É o que a gente está vendo. Nunca na história do país nós tivemos um candidato a presidente sendo questionado sobre o seu futuro ministério. O ministério de um presidente só é anunciado no dia da posse, quando muito. Às vezes a gente passa a posse e não se sabe ainda quem vai ser o ministro de determinadas pastas. Então, esta é uma reação de uma sociedade que está vendo a perspectiva da mudança e está exigindo essa mudança da pessoa que se propõe a trazer essas mudanças. Isso é normal acontecer, né? Eu entendo a tua preocupação, coaduno dela, não vou aqui fazer a defesa cega daquilo que acontece, só porque a gente conhece, porque a gente conviveu, mas eu tenho a dizer o seguinte: a gente tem que esperar. Tem que esperar essas pessoas assumirem, claro. O próprio Marcos Pontes. O ministro da Educação, como eu já disse anteriormente, é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, conheço o trabalho, tenho certeza que vai mudar a educação. Ele tem conhecimento, é uma pessoa que conhece muito bem de educação e vai saber administrar essa pasta. Tem o ministro Sérgio Moro, tem N ministros que conhecem aquilo que estão fazendo e que a gente espera saibam gerir bem as pastas a que estão sendo indicados. E principalmente são figuras que a gente percebe que estão comprometidas no desenvolvimento do país. Esse é o principal nesse momento, esse comprometimento. Bom, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, fique aí que a gente volta já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje recebemos o professor Paulo Vieira. Bom, seguindo esse segundo bloco, Paulo, a minha produção aqui me comunicou que nós temos algumas imagens da visita que foi realizada, em que você esteve presente, ajudando a organizar. Eu queria que a nossa produção passasse, que você fizesse algum comentário a respeito das imagens. Ótimo. Essa é uma imagem fantástica. Foi no Clube de Tiro, aqui em Santos, no Cubas, né? Ele estava ali atrás da Santa Casa ainda, agora o Clube de Tiro está no Morro da Nova Sintra. Aí está o Jair, o Eduardo e o Benê Barbosa, autor do livro, né, Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. É uma pessoa fantástica também, amigo pessoal hoje. É o trio que defende aí a chamada bancada da bala, né? Que defende muito... a flexibilização do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento. E que vai ter muita coisa para ser debatida ainda a respeito disso. Bastante. Três pessoas fantásticas. O que mais nós temos? Essa aí foi a campanha do Eduardo Bolsonaro em 2014, aqui em Santos, ali atrás, ali, foi na esquina da Ana praia, Costa, ali isso. Praça das Bandeiras. Exatamente, exatamente na Praça das Bandeiras. Esse ano, 2018, repetiu-se, estava Eduardo lá, o Jair não, o Jair estava em outro local do país, né? Foi inclusive, neste ano 2018, nós estivemos na Praça das Bandeiras uma semana antes do atentado sofrido pelo Jair. Estávamos ali já quase certo dele vir para Santos durante a campanha. Sei. O que mais nós temos? Aí foi em 2017, né? Foi uma reunião pessoal da Mobilização Brasil, lá na casa do Flávio Bolsonaro. Aí estão o Carlos, da esquerda para a direita, tem o Carlos, o Jair, eu, o Flávio, o Wilton e abaixo ali o nosso Batatinha, André Batata, que são membros da Mobilização Brasil. Sei. E é interessante a gente ver como as pessoas acabam se engajando, né? Essa é recente, foi agora em Registro, foi a visita do Jair aqui a Registro, né, durante o período eleitoral. Muito bem. Esse foi em Brasília. Sempre nos recebeu muito bem. É desse jeito, gente. Eu tô vendo que você circula bem, já tá Brasília, tudo, tá olhando assim, já com cara de, tá com pinta, como dizem, né? Já tá com pinta de assessor. Não tenho essa pretensão.
é uma proximidade que eu não quero estar trabalhando com eles, é uma postura pessoal minha. Eles têm eu não quero estar muito próximo, né, do trabalho profissional. Aí foi quando nós estivemos, isso foi anteriormente, né, anterior à foto, isso foi em 2014, 2016, desculpa. Nós estivemos, esse documento é o pedido de extinção do Partido dos Trabalhadores. Ah, perfeito. Não, muito bacana. E a gente precisa abordar também a questão da denúncia de que um membro do gabinete... Do Flávio. Uns dizem que era um motorista, outros dizem que é um assessor, enfim. A mídia acaba colocando de uma forma que, para quem não está acompanhando, parece às vezes que é um monstro maior do que é. Na verdade, a Assembleia Legislativa faz um apanhado de todos os funcionários, aqueles que têm ligação com a Assembleia, para uma questão ética até, você saber a movimentação financeira e tudo, e houve uma discrepância na movimentação financeira apontada para essa pessoa. Como é que o grupo mais próximo à família e ao presidente eleito está vendo isso, e a gente espera que seja apurado, porque é uma questão de exemplo. Claro que no caso dele há uma repercussão maior por força de estar trabalhando com um membro, né, da família do próximo presidente. Mas como é que o pessoal mais próximo enxerga isso? Bom, primeiro duas coisas, né? Como eu disse anteriormente, a cobrança em cima dos Bolsonaros, ela é maior e é compreensível isso, né? É uma pessoa que veio para, se dispôs a defender aquilo que a sociedade ansiava: mais honestidade, mais transparência, mais justiça dentro do cenário político, né? Então, quando se vê uma coisa como essa, uma situação como essa, que envolve aí o Fabrício Queiroz, né, que foi assessor do Flávio, assessor direto do Flávio Bolsonaro na Câmara Estadual do Rio de Janeiro, as cobranças vêm pesadas, né? A mídia, de uma forma geral, como também já disse aqui, pega muito no pé dos Bolsonaros, que a mídia está comprometida ideologicamente com o outro lado, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo isso com preocupação, não com relação aos Bolsonaros. Eu tenho certeza que ali, aquela situação não atinge o Flávio. Tá? Eu nem conversei com eles a respeito, nem vou conversar a respeito, mas eu tenho certeza que isso não atinge o Flávio, que eu conheço o procedimento deles. Agora, no entorno deles, eles contratam as pessoas e essas pessoas passam a ser amigas deles. E eles ajudam essas pessoas de verdade, porque eu já vi isso acontecer. As pessoas que trabalham com eles... Que é natural passam entre as pessoas... Exatamente. Eles contratam uma relação. Existe um vínculo de amizade e existe uma preocupação com esses assessores por parte dos Bolsonaros. Eu presenciei isso. Então, o que eu vejo ali é que há uma série de coisas que precisam ser explicadas e pelo Queiroz. Ele precisa dar... Esse é o problema. Ele precisa dar essas explicações. Eu acho que esse lapso de tempo aí entre a denúncia Perfeito. e efetivamente as explicações que não acontecem, que não ocorreram ainda, né? Já foram por duas ocasiões ele não compareceu. E agora deu uma entrevista. Então, eu acho que isso é que acaba piorando, né? Agora, pelo que eu conheço dos Bolsonaros, eles estão fazendo o possível para ajudar o Queiroz. No sentido de ajudar pessoalmente, ajudar como amigo, como parceiro, né? Não no que foi feito de errado, se foi feito alguma coisa de errado, a gente não sabe ainda. Claro, o importante é que seja apurado. O importante é que não só o caso dele, mas N outros casos, que até hoje eu fiquei sabendo que existia COAF ontem com relação ao Queiroz. Porque com relação a N outras movimentações que foram feitas nos últimos anos, a gente não sabe o que o COAF fez, né? Então, o que precisa se fazer não é só o caso do Queiroz, são N outros casos que merecem
carecem de apuração e da mesma pressão da mídia, de forma geral. E a gente até seguindo nessa mesma proposta, a gente percebe uma mudança, até fazendo uma reflexão, analisando os deputados eleitos, os senadores, a gente percebe que houve uma mudança muito grande, muitos são que se elegeram de primeiro mandato, que estão, outros nem tinham uma vida pública consolidada e hoje estão aí. Como é que você acha que isso faz parte justamente dessa mudança? Como no caso que a gente está falando, precisaria esse esclarecimento do Queiroz fosse mais rápido, para que a sociedade tenha uma resposta mais rápida. Você acha que a partir da posse desses novos parlamentares, você acredita que essas respostas vão ter uma dinâmica diferente, que a população vai conseguir de fato as respostas no momento certo, ou vai continuar o que acontece no Brasil de empurrar com a barriga, das pessoas não terem os processos esclarecidos, da impunidade? Como é que você enxerga isso? Você acha que nós estamos no caminho certo? Eu acho que nós estamos no caminho certo, mas depois de tantas décadas de coisas erradas e de desmandos, vai demorar um pouco, a gente vai demorar, evidentemente, para colocar as coisas nos eixos. Isso é fato, né? A gente não pode esperar corrigir 30 anos de desmandos em 30 dias. Isso não existe. Até porque muitos daqueles que participaram de toda essa fase realmente de desmandos no Congresso e tudo, muitos se reelegeram, né? Apesar da gente ter tido uma renovação considerável, muitos se reelegeram. Exatamente. Inclusive, é necessário a gente entender aqui que as leis feitas nos últimos anos favorecem esse tipo de atitude, né? O Queiroz mesmo, se fez alguma coisa de errado, ele está se valendo de um código legal, né, ou de códigos legais que efetivamente o beneficiam nesse sentido. Exato. Né? E que estão contrários à ética, à moral e aos anseios sociais. E pegando, aproveitando esse gancho, como é que você acha que o Jair Bolsonaro vai lidar com tudo da forma como se apresenta hoje? Apesar dele ter tido uma larga experiência, ele está numa condição agora diferente, né? Agora ele precisa cobrar, vidraça. Como é que você acha, até pelo temperamento e tudo, como é que ele vai lidar com essa situação nova? Da forma como ele lida com tudo, eu acredito. Tá? Eu não posso, evidentemente, responder por ele, mas nessa questão do Queiroz, por exemplo, ao ser abordado com relação ao dinheiro que ele teria, que o Queiroz teria depositado na conta da sua esposa, né? Ele respondeu tranquilamente, 24 mil, não foi 24 mil, foram 40, pode procurar que vocês vão achar o restante. Então, isso é uma resposta de uma pessoa que está tranquila com relação àquilo que faz e esse sempre foi o posicionamento do Jair, né? Ele é transparente, ele é objetivo, ele não mede palavras para dizer aquilo que pensa, né? Age de forma natural, espontânea. Eu acredito que o governo dele vai sentir o reflexo daquilo que ele é e nós também, com certeza. Não, e você enxerga que esse seja o caminho que ele vai adotar desde o início, por exemplo, esse combate efetivo à corrupção, procurando, inclusive, manter uma linha mais dura para dar uma resposta à sociedade na altura do que a sociedade deu para ele nas urnas? Eu acho que a indicação do Moro, como presidente, como ministro da Justiça, é justamente a resposta a essa sua pergunta, né? O Moro não brinca em serviço. É um cidadão sério, é honrado, né? Perfeito ninguém é, gente. Eu não sou, o Rogério Conde não é, as pessoas que estão aqui não são perfeitas. A gente erra, a gente comete os nossos deslizes durante a vida, né? Evidentemente que não ilícitos, mas não somos perfeitos. Tomamos decisões erradas, né? O Moro é assim também, mas o Moro é uma pessoa séria, comprometida,
né? E a Lava Jato, que ele conduziu brilhantemente até então, é a demonstração disso. Nós nunca tivemos, Rogério, na história política do país, um ex-presidente preso. Nós temos isso hoje. Não interessa se é o Lula, se é quem quer que seja, né? Nós temos isso, temos vários outros nomes. O próprio Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está preso, né? Agora a gente está entrando numa delação premiada do próprio Cabral, né? Ou seja, Cabral está preso, está fazendo delação. Segundo dizem por aí, vai ser bombástico. Vai ser, e acredito que sim, porque ali no Rio de Janeiro e São Paulo são os eixos políticos e econômicos do país, né? Circula por essas duas cidades toda a economia, toda a política do país, né? Então, acredito sim que o Cabral venha, e ele está fazendo essa delação justamente porque ele está se sentindo pressionado, porque ele está preso. Porque a coisa para ele não está boa. Sem perspectiva. Exatamente. Então, nós nunca tivemos isso no país. Começamos a ter. E tem um longo caminho a percorrer ainda, Rogério. Um longo caminho. Muita gente ainda merece ser presa, muita gente não vai ser presa, vai acabar escapando, né, em função dos códigos legais que a gente tem. Enfim, mas é o caminho que a gente está trilhando, o caminho, na minha visão, o caminho correto. E a relação dele, pelo perfil, pela forma, pela postura que você conhece, que ele tem, que ele adota na vida pública, como é que vai ser, você enxerga com a relação dele com a oposição? Porque nós falamos no primeiro bloco, houve no final uma polarização, né? Sim. Não era nem tanto até às vezes pelo próprio nome do candidato, mas pela ideologia, por ser contra o fulano e contra Beltrano, mas efetivamente nem tanto pela pessoa. Como é que você acha que vai ser essa relação agora com a oposição? É a oposição que tem que responder isso aí. A oposição, inclusive, já se pronunciou em vários momentos e já disse, faremos oposição. Porque vamos... É aquela oposição que a gente já conhece. Vamos entender, vamos entender o seguinte, vamos falar de PT, o PT não está comprometido com o país. O PT, se existe uma ideologia nesse país, ela é de esquerda. Não havia ideologia de direita, a ideologia de direita começa a surgir. As pessoas que são direita hoje no país sequer sabem exatamente o que é ser direita. As pessoas estão aprendendo a ser direita ainda. Então, essa polarização só existe, só é visível hoje, né, porque as pessoas começaram a dizer não para a esquerda. O que sempre existiu foi a ideia de esquerda, foi o ideal de esquerda. Né? Típico da América do Sul, da América Latina, exatamente. Aquela visão tendendo ao socialismo de forma equivocada, né? Exatamente. Sem entender até direito o que é o socialismo, de que forma deve ser feito. Para se ter uma ideia, hoje se fala de Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci foi um filósofo italiano que efetivamente deu ideias mais concretas para a obtenção do poder, né, pelos socialistas. Se tentou uma revolução, se tentou a luta armada, né, o conflito de classes através da luta armada. Isso não é duradouro. E Gramsci dizia, não tome quartéis, tome escolas. É verdade. Então, a partir de 60, os primeiros professores formados dentro dessa ideia chegaram às escolas. E aí a gente tem, desde 60 até hoje, inclusive dentro do período militar, uma propagação única e exclusiva dos ideais socialistas dentro das escolas. Aí a gente vê essa massa de pessoas dentro das faculdades fazendo essas besteiras absurdas, né, que tem feito. Núcleos de consumo de drogas, gente pelada dentro da faculdade, dizendo que isso é libertação, às vezes arte, né? Tem gente assistindo aula pelado dentro de faculdade federal, dentro da Universidade Federal. Isso é absurdo. Quer dizer, você manda o teu filho para a faculdade, né? Manda uma pessoa decente, ele volta fumando maconha e pelado para a sua casa. Está errado isso, né? Então, esse contexto sempre existiu. Só que as pessoas que estavam trabalhando enquanto esse pessoal
fumava maconha, as pessoas que estavam trabalhando e cuidando da vida passaram a reagir. E as ideias foram disseminadas, E aí, né, com o advento das redes sociais. Exatamente. E tudo, né, a globalização, né, que a gente acaba entendendo e enxergando o que está acontecendo lá fora, porque a gente aprende sempre com os erros dos outros. Exato. Né, também. A gente vê o que está acontecendo, então, procura o que deu certo, o que deu errado e tenta, de alguma forma, colocar para a nossa realidade. O Bom Dia Baixada vai precisar fazer um rápido intervalo. Fique aí que a gente volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. Está comigo na bancada o professor Paulo Vieira. Neste bloco vamos dedicar ao tema educação. Você pode participar e interagir no nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado através do WhatsApp 988779496 ou pela nossa fanpage no Facebook. Paulo, deixa eu aproveitar então, aqui falo de educação, eu me animo, porque sempre que tenho oportunidade de participar aqui do Bom Dia Baixada e de outros veículos que a gente acaba tendo uma participação, eu defendo investimento maciço em educação nesse país. Eu ainda acredito que a única ferramenta de transformação de verdade da sociedade é você ter realmente uma sociedade que tenha tido educação de base, né, que você consiga formar o cidadão para que ele tenha o discernimento adequado para tomar as decisões, e aí você fortalece a democracia, a classe política, é toda uma sequência. Como é que você, como um professor e tudo, como é que você teve oportunidade em algum momento de conversar com o futuro presidente Jair Bolsonaro? A gente já comentou aqui que ele foi muito assertivo na escolha do ministro, que eu comungo com você da opinião que o nosso futuro ministro da Educação é uma pessoa capaz e que tem todas as condições de fazer essa transformação que que os brasileiros todos tanto acreditam. Você já conversou com ele sobre isso? Diretamente, especificamente sobre o assunto educação, não, mas nos momentos em que eu tive o prazer de conversar com ele, a gente sempre toca uma ideia ou outra a respeito disso, e ele pensa dessa mesma forma, né? A única forma da gente mudar um país efetivamente é através da educação, né? E como você mesmo disse, a escolha a indicação, na verdade, do Ricardo Vélez para a educação, eu considero talvez a mais acertada, até melhor que o Moro, até mais acertado que o Moro. Porque o Ricardo Vélez é uma pessoa que conhece educação como ninguém, né? Tem 30 livros escritos a respeito, tem livros escritos a respeito do grancismo, que a gente comentou aqui agora há pouco. Ele conhece o grancismo como ninguém, sabe o que fala, sabe o que está fazendo. Então, eu acredito e espero, né, do Ministério da Educação a partir daqui, a partir do Ricardo Vélez, mudanças significativas na educação. E quando eu falo de mudança, eu não falo de investimento. Nós temos dinheiro na educação. O que falta é a gerência desses valores. Não adianta eu colocar milhões, bilhões na educação e eu soltar das faculdades pessoas peladas fumando maconha, né? Que é o que a gente está vendo nas faculdades federais, é o que a gente está vendo nas faculdades estaduais. Está nivelando por baixo. Exatamente. Né? Então não adianta. O ensino básico mesmo, ele é terrível. A pessoa chega ao final do ensino médio mal sabendo ler e escrever. Então não adianta eu colocar bilhões na educação se eu não tiver uma reestruturação da forma como essa educação é empregada, ela é ministrada, né? Nós estamos falando de educação formal. A gente precisa tirar das escolas a questão ideológica. A escola não é palco de ideologia, não é palco de militância. E o que a gente está vendo hoje na educação, evidentemente que não todos, eu conheço professores maravilhosos, né, que estão na educação básica, aliás é a maioria inclusive, mas tem uma minoria que são, na verdade, militantes travestidos de professores. Então, essa questão ideológica, ela tem que sair das escolas. Eu não posso dar aula como professor com uma camisa do Che Guevara, mas também não posso dar aula com a camisa do Bolsonaro. A escola é um palco de neutralidade. Se eu tiver que falar do Bolsonaro, tenho que falar do Lula. Se eu tiver que falar de Marx, tenho que falar
de Adam Smith. Então, e com a mesma profundidade, ou seja, eu tenho que ensinar aos alunos, tenho que ministrar aos alunos conhecimento. A posição pessoal política, ela é individual e não pode ser imposta, que é o que tem acontecido na educação. Então, investimento tem, vai continuar tendo, inclusive hoje a gente tem um limite, né, legal de investimentos, né? Essa é uma lei de responsabilidade fiscal. Exatamente, tem a lei de responsabilidade fiscal que coloca, né, quanto pode, exatamente, pode ser investido. Enfim, o investimento ele existe. O que falta na educação é gerência, em todos os sentidos. Não, e a gente, pelo menos eu defendo, e acredito que seja uma unanimidade essa minha posição para todos aqueles que acompanham também, que você com essa gestão eficiente da educação, realmente na base, formando uma nova geração e tudo, você vai acabar, isso vai se refletir na diminuição dos índices de criminalidade. Perfeito. Né? Você tem toda uma sequência de acontecimentos de evolução da sociedade, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? Inclusive, Ricardo... Aliás, só uma coisa, desculpa te interromper, é a questão da educação e hoje, e outro ponto, fugindo um pouco do tema, mas já que a gente está falando de investimentos que precisam ser feitos de fato, é a questão também de saneamento básico, né? Não dá para se pensar num país com as dimensões do Brasil sem saneamento básico. E os nossos números são, assim, alarmantes. Então, a gente tem que ter mente sã e corpore sano, né? A gente precisa ter a educação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar dignidade e saúde para essa mesma população. Inclusive, uma coisa está atrelada à outra. Estudos recentes, aliás, recentes não, estudos vários, mostram que a criança, que na sua fase de desenvolvimento, né, eu estou falando lá de 6 anos, 5 anos, 3 anos, ela adquire uma doença contagiosa, seja ela transmitida por inseto, no caso da malária, dengue, seja lá o que for, né, ou aquela famosa barriga d'água, esquistossomose, né? Tudo isso deriva de falta de saneamento. Então, a criança que é atingida por essas doenças na fase de desenvolvimento prejudica o desenvolvimento cerebral, prejudica o desenvolvimento intelectual da criança. Então, está diretamente ligado. Eu não posso falar em educação se eu não falar em saneamento básico, né? Eu preciso ter uma estrutura mínima para que a criança se desenvolva, para que a criança cresça intelectualmente. E isso atinge exatamente a estrutura não só de saneamento, mas de segurança, de saúde, de educação, familiar, estrutura familiar, emprego, enfim, toda uma estrutura que é necessário ter e que a gente não tem no país, né? Não, e que a gente espera que realmente com essas iniciativas a gente consiga resgatar o respeito ao professor, né, que a gente percebe que foi se perdendo ao longo dos últimos anos. Isso é fundamental, Rogério. Nós temos tido nos últimos anos, isso já a partir, como eu falei, esses militantes travestidos de professores têm destruído a educação, né? Não é só fora da escola, mas dentro da escola também. Então, a criança hoje, vamos falar um pouquinho de Deus, né? Sem ser piegas aqui, eu não vou dizer que Deus existe, que a gente tem que ser temente a Deus, não é isso não, gente. Nós estamos num momento em que se fala muito de Deus, o presidente fala de Deus, o presidente fala da postura cristã. Nós somos cristãos, nós somos um país cristão. A gente tem que assumir isso. Não adianta a gente negar essa posição. Nós temos esse posicionamento. O fato é que ao longo das últimas décadas, o jovem tem sido afastado de Deus. Exista ou não, Deus não precisa nem existir. Exista ou não, a figura, a ideia de Deus coloca limites à nossa perversão. A perversão, o ser humano ele tem uma tendência à maldade. Isso é natural do ser humano. Então, a figura de Deus, a ideia de Deus,
limita esse caminho nocivo que a gente tende a seguir. Olha, eu não vou fazer isso, e muitas vezes a gente escuta quando criança, não faça isso que Deus castiga. Né? Então, é um limite. É um resgate, é um resgate freio. a valores Exato. que lá atrás, Exatamente. aqueles valores da família, tudo Exato. que eram realmente a família, enaltecidos. e a família a gente escuta hoje, de muitos professores, a família hoje é outro contexto. Não, não é outro contexto. É necessário o conceito de família. Né? Então, o que nós estamos vendo é um afastamento das crianças do conceito de família, um afastamento das crianças da ideia de Deus e, com essa porcaria de educação que a gente tem no país, e me permita dizer isso, mais uma vez, enalteço os professores que fazem milagres dentro da sala de aula, eu conheço muitos, mas as crianças os jovens estão sem perspectiva porque não tiveram educação. Um jovem que chega ao final do ensino médio, mal sabendo ler e escrever, qual a perspectiva desse cidadão no mercado de trabalho? Não é zero. Não tem a dúvida. Então, uma criança sem Deus, um jovem sem Deus, sem perspectiva, sem família, o que ele faz? O que sobra para ele? Um instinto. E é aí que a gente está vendo essa imensidão de ações violentas, muitas vezes que partem não só dos bandidos, mas da falta de estrutura pessoal, emocional, intelectual do próprio cidadão. Então se reflete, tudo isso acaba se refletindo na questão da violência, como você falou. Isso serve para a nossa reflexão também da sociedade, do que nós queremos realmente para o futuro. Paulo, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero te agradecer pela presença aqui no programa, espero que você venha em outra oportunidade. Eu que agradeço. E quem sabe você aproxime o Bom Dia Baixada do nosso futuro presidente, que um dia a gente possa ter a honra de recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, Rogério, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu conheço o seu trabalho, conheço o trabalho da Santa Cecília. É um orgulho, né, para a cidade de Santos, a família, né, Teixeira, a família Santa Cecília. É um orgulho para nós, santistas, saber que o empreendedorismo consegue coisas fantásticas, como é a Corporação Santa Cecília, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, ter aí um bate-papo com o Jair, com o Eduardo. Assim que tivermos oportunidade, a gente conversa a respeito. Muito bem. O Bom Dia Baixada fica por aqui. No dia 2 de janeiro, a Natalina Nini volta ao vivo ao comando do Bom Dia Baixada. Muito obrigado pela audiência ao longo deste ano. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Feliz Ano Novo, até a próxima.